Nós estamos de volta aqui no programa Mais Cidadão, Canal 8, entrevistando Marcos Araújo, ele que é proprietário da Data Store, uma grande empresa de pesquisa sobre mercado imobiliário. E aí, Marcos, podemos continuar? Podemos continuar. Acho que o pessoal apreciou aquilo que você falou no primeiro bloco. Eu queria saber de você o seguinte: antes a gente tinha construções com 3 quartos, 4 quartos, não sei quantas suítes, etc. E às vezes você começa a circular e fala, nossa, mas eu não vou naquele setor da minha casa há muito tempo. Exatamente. Será que a minha casa não está ficando grande demais? Ela não está inadequada ao meu estilo de vida, etc. Como é que se faz a adaptação a essa sociedade moderna, onde você fica toda hora mexendo no celular, você fica conectado com o mundo inteiro, e às vezes você fica muito mais numa sala e tal, assistindo televisão, e às vezes até filmes, séries, não sei o quê, tudo que te segura na sua casa, mas que não permite que você se mobilize demais. Sim. Você às vezes quer fazer um churrasco e tal, tem no condomínio, você não precisa ter a churrasqueira na sua casa. Exato. Esse conjunto de coisas que se alteram ao longo do tempo significa uma tendência. O que você pode dizer da habitação do futuro? Vamos lá, Eduardo, isso é muito importante. Isso tem a ver com a oferta e demanda por espaços no planeta. É uma escala muito grande. Sim, tá? sim. Então, nós saímos de uma matriz de 10 mil humanos, 70 mil anos atrás, segundo os historiadores e especialistas. Só tinha 10 mil humanos. 10 mil na África Oriental, tá? Região do leito do Nilo. Certo. Tá? Fomos a 5 milhões de humanos ocupando o Oriente Médio e uma parte da Ásia, né, e da Europa 10 mil anos atrás, quando começa a nossa história escrita, documentada. Perfeito. É a Revolução Agrícola. Chegamos à Revolução Industrial em 1800 com 1 bilhão de humanos na Terra. Certo. Estamos com 7,7, quase encostando no 8, bilhões de pessoas. em 200 anos. Campinas tem 200 e poucos anos, certo? A grande maioria dos municípios brasileiros tem 200 anos. Em 200 anos, nós saímos de 1 bilhão para 8 bilhões de seres humanos na Terra, praticamente agora, nos próximos 2 anos. E chegaremos a 11,2 bilhões em 2100. Certo. Onde nós vamos plantar, onde nós vamos cultivar e onde vamos construir mais habitações? A tendência é que as coisas fiquem mais compactas, é isso? Compactas. Agora, não é um compacto no sentido de perda, é um compacto no sentido de ganho. É o conceito de essencialização do imóvel, ou seja, o imóvel vai se tornar essencial. E essencial dentro dele para as coisas que, vamos dizer assim, são as suas demandas e as suas necessidades. Exatamente. Se eu só vou ter um filho, e isso está muito bem definido, eu não compro 3 quartos. Não existe mais aquele posicionamento do tipo, puxa vida, se eu tiver o segundo filho, então já vou comprar logo 3 quartos. Não, as pessoas compram o 2 e se tiverem o segundo, ampliam depois. Porque antes a pessoa comprava sempre para esperar mais um filho, tinha um escritório em casa, tinha uma sala de TV, tinha uma sala disso ou daquilo, e a soma geral disso dava um comprometimento financeiro. Um excesso. E às vezes a pessoa tinha que pagar 20 anos de uma prestação alta para poder ter aquilo e nem usava aquilo que ele comprava, não é? Literalmente, Eduardo, um excesso. As pessoas compravam excesso. Só que os filhos dessas pessoas viram os pais ficarem a vida inteira pagando uma prestação alta do imóvel e pagando um condomínio caro sem aproveitar. Não conseguiam mais viajar, fazer aquela viagem tão desejada. Não sobrava dinheiro. Não sobrava dinheiro. Então esses filhos que estão aí agora, com 25 anos, querem diferente. Eles querem o essencial. E o essencial é muito pouco. Por quê? Porque eles querem aproveitar o restante das oportunidades que a vida oferece. Então, mas a mãe da gente, a avó da gente, sempre falava as coisas no sentido assim, você precisa ser engenheiro, advogado, médico, não sei o quê, você precisa crescer na vida, faz investimento, quem não tem dívida não se estabelece, etc. Você precisa ter sua casa própria. Né? A casa tem que ser grande. Quando a gente for visitar você tem que fazer festa lá e tem que deixar o pessoal dormindo lá, etc, etc. Isso. Como é que funciona isso hoje? Sua avó falava isso para você também? Falava, nossa. Minha avó era assim, quando eu fui comprar o primeiro imóvel, se eu comprasse um 2 quartos, ela ia falar assim, nossa, sua profissão não é boa não, hein? Depois ela ia falar, sabe o quê? Meu Deus, você vai ter um filho. Por quê? Porque ela teve 9.
ela criticava uma amiga dela, chamada Dona Maria. Eu ouvi isso, sei, tá? Sei. Ela dizia assim, Dona Maria, coitada, só teve 2 filhos, porque o marido não pode sustentar. Tá? E ela se orgulhava de ter um marido que podia sustentar 9 filhos. Coitado do meu avô Manuel Soares, tá? Manuel Soares Filho. E o seu pai teve quantos filhos? Só 2, eu Só e meu 2. irmão. Então ele foi reduzindo para mais da metade e você reduziu para mais Eu pra só metade. tive um. Tá certo. Que não quer ter nenhum e não acha quem queira ter, tá? É uma coisa porque as meninas não querem mais. Outro dia nós estávamos discutindo num clube aqui o negócio de título patrimonial, não sei o que vale, o que não vale, como é que o clube vai evoluir para daqui a 10 anos e tal, vai crescer o número de associados ou vai diminuir. E aí nós fomos ver os filhos dos sócios dizendo para o pai assim, não precisa comprar o título para mim não, porque eu não quero frequentar clube, daqui não sei quantos anos, eu estou fora do Brasil, eu estou não sei o que e tal. Essa é a tendência das pessoas? As pessoas podem se deslocar com muito mais flexibilidade agora. Sim. Isso se chama impermanência. Tá? Impermanência é um conceito dessa nova geração. Ou seja, estar aqui ou em outra cidade ou em outro país daqui a 2, 3, 4 anos ou semana que vem é muito fácil, rápido e prático. Eles não têm essa raiz tão forte, porque a internet deslocou as pessoas dessa raiz. Né? Uma coisa que eu vejo, Marcos, é o seguinte, talvez nas suas pesquisas você detecte isso quando você faz esses estudos de viabilidade para empresas, etc. Eu vejo de cada 10 jovens, 6 querem morar no exterior, querem tentar uma outra coisa tal. Isso não vai afetar o mercado imobiliário? A gente já vê as famílias com menos filhos, a gente vê os filhos querendo sair fora. Será que vai precisar de imóvel para todo mundo? Qual é a tendência? Precisa de imóvel sim, mas precisa de um imóvel novo, porque na verdade, inclusive uma forma de aquisição nova, né? Entendi. A nossa história, a nossa pré-história inclusive, a forma de aquisição era expulsar quem ocupava a toca, tá? A caverna. Então chegava lá, se fosse um animal feroz, tirava de lá. Tirava o animal, se fosse um outro bando, tirava também. Tá? A partir de 1800, na Revolução Industrial, nós inventamos a propriedade, tá? Propriedade definitiva e jurídica, né? Certo. A tal da escritura e o registro em cartório. Isso. Depois os modelos financeiros para poder atender as novas demandas, ou seja, pessoas que ganhavam menos poderem adquirir um imóvel pagando por ele o resto da vida. Entendi. E agora nós chegamos numa nova demanda, que são pessoas que não querem essa propriedade, que já tem aí por volta de 300, 400 anos, né? Elas querem um outro conceito, que é o conceito do uso, da utilização, sem precisar ser dono. Alguns não querem casar, portanto ele pode alugar um pequeno apartamento, ele não precisa de um grande apartamento, ele não quer ficar devendo, porque ele quer que sobre dinheiro para ele fazer viagens, fazer a capacitação profissional dele, para ele se mover e ser um cara moderno e tal. Essa tendência mundial faz com que no Brasil, depois de alguns anos daquilo que acontece nos Estados Unidos e na Europa, venha para cá. Você acha que isso está acontecendo também no exterior e por isso há uma aculturação daquilo que acontece lá, trazendo para cá? Esse é um movimento evolutivo, tá? Mesmo que as culturas não se comunicassem, tá? Com o aumento da população na Terra e nos países, veja o Brasil, nós completamos 200 milhões de habitantes logo, agora já são 214. Pois é. Ou seja, aumentamos muito rápido, chegaremos a 250 milhões ainda dentro dessa década. Então, nós precisamos ter espaço de preservação do meio ambiente, nós precisamos ter preservação de rios, de cursos d'água e em torno deles uma área de proteção permanente, etc. A agricultura precisa para o agronegócio de áreas grandes para poder gerar cada vez mais grãos, etc. E aí a gente fica com pouco espaço para o desenvolvimento das cidades. Uma grande mudança no setor imobiliário, uma das mais significativas, aconteceu em 1857, se eu não me engano, em Nova York, onde o senhor Otis criou o primeiro elevador. Nova York tinha acabado de atingir 1 milhão de habitantes naquele ano. Tá? E eles precisavam, a ilha, né? Manhattan, muito pequena. Muito pequena. E ainda tinha o projeto do Central Park, que ocupava bastante espaço, que é um projeto de respiro. E ela só podia crescer para cima. Só podia crescer para cima. Então surgiu, pela necessidade, pela dor de ter que subir, né? O primeiro elevador, com capacidade de transportar. Os elevadores hoje são uma grande solução para as cidades, porque permitem que a gente não ocupe o planeta inteiro.
que a gente possa, né, verticalizar. Então, nós certo. precisamos de uma nova solução, e a nova solução é a compactação. Uns dias atrás eu fiz uma palestra e alguém da plateia falou assim, o que vai acontecer com os imóveis, os apartamentos de 300 metros quadrados, 250 metros quadrados, daqui a 50, 100 anos, tá? Porque quem receber esses apartamentos de herança, provavelmente não vai querer ocupar. Sim. É um solteiro convicto, é um casal homoafetivo, com um cãozinho, não tem um filho, é uma família muito pequena com um filho só, eles não vão precisar de 300 metros quadrados. Que já os filhos saíram, casaram, Sim. saíram, constituíram família. Sim, mas eu estou te falando nas heranças, tá? Daqui a 20, 30 anos, esses imóveis maiores todos serão herança de famílias muito pequenas, ou de casais homoafetivos, ou de solteiros convictos. Pessoas que resolvem ficar solteiras, não sem relacionamento, mas solteiros, tá? Não querem dividir espaço com ninguém. Estão juntos, têm relacionamento, mas não dividem espaço. Então, o que vai acontecer com os imóveis maiores? Eles serão a solução para a gente não sair ocupando o resto da terra, que não pode ser ocupado. Então, os imóveis maiores vão se tornar imóveis menores. Abre a laje, cria imóveis menores. É uma grande solução para o futuro. É uma grande solução. Não, eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui serve para você que quer comprar o seu imóvel e tal, você ir se conectando. Não se desespere, não pense que só o recurso que você tem que te dá a condição de ter um imóvel. Há tendências hoje de mudanças que talvez permitam que você tenha essa chance sem você gastar tanto, seja no condomínio e tal. Essas tendências que ele está falando, eu fiz questão de trazer aqui para você conhecer isso melhor. E você que é empreendedor e que está nos assistindo, também vai saber que há soluções inteligentes para você também oferecer imóveis adaptados a essa nova cultura. A grande maioria da oferta de novos imóveis agora na região de Campinas já está ajustada a essas necessidades, a grande maioria. Os empreendedores já se ligaram nessas mudanças, então assim, é importante para o novo comprador entender que hoje, comprando o essencial, aquilo que você precisa, você está dando longevidade comercial para o seu imóvel. Entendi. Agora, se você comprar excesso, logo, ele vai ficar ultrapassado. E qual é a senha para isso? A grande solução é você entender o que é essencial para você. Compre o que é essencial para você, porque provavelmente será essencial para o coletivo também. Bom, Marcos, eu me lembro, quando eu era deputado federal, eu lutei muito pela constituição da região metropolitana de Campinas, porque eu entendia que as cidades todas aqui estavam conurbadas, ou seja, a parte urbana de uma entrando dentro da parte urbana da outra. E eu já sabia que isso seria uma tendência. É isso que você verifica hoje, que nós brigamos muito, porque o governador Mário Covas tinha dificuldade, porque lá na Baixada Santista a região metropolitana não estava funcionando, os prefeitos não estavam entrando com os 50% da parte deles no fundo de desenvolvimento, etc. Mas você acha que isso é uma tendência hoje, os grandes nucleamentos urbanos se consolidarem e constituírem uma certa lógica, por exemplo, no lixo, na parte dos hospitais e tudo mais? Sim, perfeitamente, Eduardo. Na verdade, nós temos o quê? Hoje nós vivemos em uma mega sociedade, praticamente uma sociedade única, conectada através da internet. Então, os deslocamentos passaram a ser essenciais também, mínimos. Então, muita gente resolve tudo a partir da sua casa, usando os canais da internet e os aplicativos. Então, o viver em comunidades ao entorno de um grande centro se tornou uma grande opção para muita gente. Pois é. Por isso mesmo, aqui no Plano Diretor de Campinas, nós que somos das entidades representativas, de empreendedores, de arquitetos, engenheiros, etc., a gente lutava para que a cidade tivesse um uso misto, uma fixação das pessoas em torno dos bairros, e a parte comercial toda ali para servir essas pessoas, para ter emprego ali mesmo perto da moradia, para não ter tanto deslocamento. Exatamente. Então, enfim, eu acho que a gente está agindo certo, não é? Agindo certo. Enfim, eu queria agradecer muito a você, Marcos, pela sua participação. A sua empresa tem dado uma contribuição muito grande. Você vai lançar um livro, espero que quando você lance, você nos avise para que os telespectadores possam seguir você no YouTube e outros tantos canais que você criou. Sim. E acho que um recado muito importante, Eduardo, que eu gostaria de passar para toda a região metropolitana de Campinas, é o de que hoje o imóvel menor não significa popularização, tá?
Ou seja, o menor, o essencial, tem alto valor agregado. Então você pode ofertar um terreno menor, um apartamento menor, satisfazer o bolso do consumidor e ter um consumidor qualificado. Perfeito. Ok? Isso é muito importante. Muito obrigado a você, muito obrigado a Data Store e a você, telespectador do Canal 8, Programa Mais Cidadão, que esteve conosco acompanhando essa entrevista. Um grande abraço, espero que tenham gostado.